Meus amigos, hoje é um dia significativo porque as manchetes dos jornais estão repletas de notícias e comentários a respeito da decisão do Procurador-Geral de denunciar 37 dos 38 acusados do processo do Mensalão. Isso no dia em que fica claro para a opinião pública que no Ministério dos Transportes, sob a batuta do ex-ministro e agora novamente senador Alfredo Nascimento, nós tivemos a orquestração de um grande esquema de corrupção, assim como foi no Mensalão. E as notícias são muito claras. Tinha pedágio, tinha participação, tinha toda a forma de corrupção. E fontes de alguns jornais disseram que a participação também de agentes políticos do PT. Eu quero comentar com vocês, não esses fatos em si, eles são apenas incidentais, eles são apenas ilustrações da tese maior que eu quero aqui comentar com vocês. É o modelo de Estado que se montou e o modelo político que está vigindo. Como o Estado agigantou-se nas últimas décadas sob a inspiração social-democrata, nós tivemos que parcela crescente da renda e da riqueza nacional foi transferida para o poder público, seja na forma de impostos, seja na forma de propriedade direta de empresas estatais, de verdadeiros monopólios estatais em muitas áreas, começar de geração de energia elétrica, passando pelos Correios, outra estrela do processo de corrupção. E temos a intermediação geral pelo processo de compras que abastece o poder público. Há economistas que dizem que, direta ou indiretamente, o Estado intermedia algo em torno de 70% do PIB. Numa palavra, politizou-se completamente o processo econômico. Só se dá bem, do ponto de vista econômico, quem tem relações com o Estado. Seja fornecedor, seja funcionário público, seja aposentado, seja da forma que for, é preciso que se tenha um elo com o tesouro, sob pena de se cair na miséria e se ficar excluído do processo econômico. Pois bem, o processo político, então, tornou-se a linha de acesso ao botim, ao tesouro público. Então, casos como o do Mensalão e o do Ministério do Transporte não são exceções e provavelmente não são os maiores. Eu gostaria muito de saber, por exemplo, o que acontece nos meandros de uma Petrobras, esse gigante que é uma caixa preta para mim, eu não sei como é que funciona, mas há todo um tipo de indício de que ali é um dos locos mais importantes. Por exemplo, o BNDES, como é que o BNDES decide essas mega milionárias alocações de recursos, seja via empréstimo, seja participações? Quanto custa a intermediação? Quem ganha com a intermediação? Como se dá o processo de escolha? E não me venha nenhum deles dizer, não, que aqui temos critérios técnicos. Obviamente que qualquer operação com o Estado tem que ser formalmente correta. O fato de estar formalmente correta não significa dizer que há garantia de que não tem maracutaias. Muito ao contrário. É só pegar o caso da famosa VisaNet. Todas as operações do Marcos Valério e o Carequinha tinham notas fiscais. É só pegar o caso do glorioso, milagroso Antônio Palocci. Todos os dinheiros que entraram na sua empresa, surpreendentemente próspera, tiveram notas fiscais. Isso não significa nada. Isso é uma tolice. Obviamente que todas as transações que envolvem o Estado têm que estar formalmente corretas. Não significa dizer que estão além da moral. Muitas delas são absolutamente imorais, como é o caso, por exemplo, dessa do Antônio Palocci. Pois bem, eu quero mostrar para vocês que um Estado agigantado desse jeito,
ele leva necessariamente à corrupção. A condição para ele se mover é a corrupção. Então dizer que a corrupção é um descenso ou um tropeço de um agente individual é não enxergar os fatos. A corrupção ela é intrínseca, ela é o pressuposto do processo político. Porque o processo político, de um lado, é feito para que os agentes ganhadores tomem os recursos públicos para si. Por outro lado, aqueles que conseguem tomar recursos públicos para si serão os agentes ganhadores, porque têm os recursos necessários para bancar as campanhas políticas. Então a gente entra num processo de espiral em que a corrupção é o pressuposto para assumir o poder do Estado, e a assumir o poder do Estado é preciso bancar a corrupção. Não pode ser diferente disso. Que um ou outro caia em desgraça porque os órgãos do Estado, das carreiras de Estados importantes como Polícia Federal, Receita Federal, os órgãos de controle, mesmo a Procuradoria-Geral, me surpreendeu o Gurgel com a sua denúncia aí, achei que ele ia miar, mas não miou, são obrigados a agir conforme a lei. E aqueles que caem em desgraça, aqueles que descumprem o 11º mandamento, ou seja, não serás apanhado, esses vão para a cana, ou vão pelo menos para o opróbrio público, ou vão pelo menos ostentar as manchetes desabanadoras dos grandes jornais. Isso também é uma forma de condenação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse modelo político tem nome, ele chama-se fascismo. É o fascismo econômico, que depende da esfera política organizada assim, em que toda a economia está umbilicalmente ligada ao poder público, ao poder político. Politizou-se todo o processo econômico. O critério para alguém enriquecer ou não enriquecer é estar de bem com o poder público. Ou melhor ainda, é fazer parte das gangues, que eu chamo assim, que são os partidos políticos. Quem não está numa gangue, não está na sua cúpula, não será rico. E os ricos de outrora que permaneceram, só permaneceram porque se enturmaram com a patuleia que chegou ao poder mais recentemente, com a turma do PT. Veja gente como Gerdau, por exemplo, como Abílio Diniz. Essa gente continua sendo os milionários que sempre foram, mas tiveram que pagar o prêmio aos novos comissários. E eles próprios passaram a ser, digamos assim, usufrutuários dessas verbas gigantescas, desses grandes negócios que sempre envolvem o tesouro público. Meus amigos, é preciso pensar tudo isso. Nós estamos numa espiral que leva necessariamente a um agigantamento permanente da corrupção. E aqui é preciso se desprover de qualquer ranço pequeno burguês de achar que o Estado é uma coisa perfeita que pode existir sem corrupção. Isso é falso. O Estado sempre foi corrupto, desde a origem. O problema está em 2 pontos. Primeiro, do tamanho do Estado. De qualquer forma, é preciso reduzir o Estado. Por isso que as ideias liberais em economia, elas são as melhores, porque elas apontam na direção correta. É preciso reduzir o Estado. Mas tem também o outro lado. É o descompromisso da classe política com o bem público. Quer dizer, na verdade, quando a gente olha esses grupos que se movem nos partidos e fora dos partidos, eles se movem única e exclusivamente com o intuito de se apropriar dos bens públicos. Não há um interesse geral, não há um elemento patriótico, não há um desprendimento que é típico da condição de estadista. Estadista é o que menos temos hoje em dia. E vejam vocês como é que a imprensa se comporta. Hoje, por exemplo, eu li o editorial do Estadão, Dilma diante da Alcateia. Quando a gente lê, a matéria está correta, mas ela esconde o principal. Dilma não está diante da Alcateia. Dilma é a loba alfa dominante da Alcateia. Não há uma dicotomia Dilma-Alcateia. Há uma unidade.
Que o ministro Alfredo Nascimento tenha caído de desgraça e criou um problema político a resolver, isso é fato. Agora, que a Dilma todo o tempo sabia, não só sabia do que era feito, mas por que Alfredo Nascimento foi nomeado, e por que ele nomeou aquela curriola que era a cúpula do ministério, ela também sabia. Até porque os petistas estavam lá, e os seus olheiros eram também sócios do Botim. Então não dá para a gente perdoar essa imprensa, mesmo o Estadão, que é um ótimo jornal, mas é subserviente. Não dá para perdoar uma imprensa que mais esconda a realidade do que a mostra. Meus amigos, está tudo podre. E isso é um problema preocupante, porque esse processo viciado, corrupto na origem, e que não pode prescindir da corrupção, e que garante que o futuro será mais corrupto que o passado, ele é explosivo. Ele não pode se manter nem do ponto de vista moral, e mesmo do ponto de vista econômico. É inviável a carga tributária que está aí. Quem é você, meu amigo, que está me ouvindo, que tem uma empresa pequena e média, sabe o que é quando chega o dia de pagar os impostos. Sabe qual é o sofrimento no dia de pagar o salário. Sabe o que é bater na porta de um banco, esse bando de oligopolistas gulosos. Eu diria mesmo, ladrões, que não tem piedade de ninguém, cobram as maiores taxas de juros do mundo e o fazem achando que estão fazendo bem para você. Você paga a conta. Você, que é empregado dessa empresa, que recebe o seu modesto salário, mordido na fonte pelo imposto de renda, que paga IPTU, que paga IPVA, é um absurdo como se trata o proprietário de automóvel no Brasil, os preços mais caros do mundo, com os impostos mais caros do mundo. Quer dizer, na verdade nós estamos diante de um Estado que nos faz de tolos, que nos rouba, e que ainda vai na televisão todos os dias dizer que nos faz o bem. Meus amigos, é preciso desvendar essa realidade. Ela parece misteriosa, mas não é. É preciso ligar os pontos. É preciso olhar o que está acontecendo. A podridão era o pressuposto desse processo. E esses agentes que prometem a redenção pela ação do Estado, eles são os grandes mentirosos, os maiores. São os mais populistas. É o caso específico do PT. É o mais corrupto dos partidos. É o mais mal intencionado. É o menos preparado na arte de governar. E, no entanto, é o que faz o discurso mais comovente, o discurso mais eficaz para ganhar votos. Eu não sei o que vai acontecer. Esse estado de coisas que está aí não poderá se manter por muito tempo. Como esse ciclo vicioso de corrupção, poder político, corrupção, de corrupção para ganhar o poder e poder para gerar corrupção, será rompido? Eu não sei. Mas terá que ser rompido. De uma maneira ou de outra, vai ter que ser rompido porque ele é entrópico. Ele leva à destruição da nação, ele leva ao empobrecimento da nação, ele leva ao aporcalhamento das instituições do país. E também não sei quem será o sujeito do basta. Mas vai acontecer. Mais dia, menos dia. Meus amigos, no esforço de compreender a raiz mais profunda do processo de corrupção no Brasil, eu quero hoje aproveitar o mote que tem sido dos últimos dias o motivo das manchetes editoriais do Estadão, que é do Mensalão, e a denúncia apresentada contra seus autores pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para fazer a história da corrupção no Brasil na segunda metade do século XX, que culminou nesse famoso Mensalão e na chegada do poder do Partido dos Trabalhadores, do PT. Muito bem. Como é que tudo começou? A gente deve lembrar que as ideias revolucionárias, elas inicialmente nasceram centradas no esforço do golpe do Estado para derrubar a ordem burguesa. Isso se logrou inicialmente na União Soviética,
na Rússia de 1917, e depois em inúmeros países do mundo, inclusive o nosso Brasil, correu o risco de estar sob a bandeira vermelha do comunismo no golpe na intentona de 1935, que felizmente foi abortada, foi destruída. E o Brasil foi um país que teve a sorte de chegar aos anos 50 a salvo desse processo que tomou conta de todo mundo. É só relembrar. A China, muitos países da África, os chamados não alinhados, muitos deles estavam sob as ideias comunistas. Então, o que são essas ideias comunistas? O que essencialmente elas propõem? Os líderes desse processo, eles são amorais. O comunismo tem como filósofo de inspiração primeiro Epicuro, que vai dizer na sua obra, ou naquilo que sabemos da sua obra, que o bem maior que o indivíduo pode alcançar é o poder, é a capacidade de mando sobre o próximo. E para isso vale qualquer coisa. Então a primeira coisa que nós devemos ver é que o discurso ético dos revolucionários é sempre um discurso mentiroso. Eles não acreditam nisso. O discurso ético é meramente instrumental. E esse discurso ele tem ressonância no meio como o ocidental, que foi gerado dentro da ideia cristã de ética. Portanto, a indignação da população contra os aéticos, contra aqueles que atentam contra a ética, vem dessa raiz mais profunda que tem o Ocidente. Então essa gente revolucionária, inicialmente de corte marxista-leninista clássico, sempre se aproveitou dessa base comum do Ocidente para fazer a sua pregação mentirosa. Na segunda metade do século XX, a gente teve a ampliação da chamada Revolução Gramsciana em todo o mundo. Ao acabar da guerra, todo mundo estava pasmo diante do fenômeno do totalitarismo de face nazista, mas também do totalitarismo de face comunista. Logo em seguida a gente teve as denúncias de Khrushchev desmoralizando o chamado comunismo real. E a gente vai ver que as pessoas que lideraram esse processo de transformação, tudo que eles querem, a palavra transformação é uma palavra mágica para eles, eles querem transformar, reformar, refazer. Para eles, a realidade enquanto tal, como ela nos é dada, ela não serve, ela precisa ser aperfeiçoada, e eles supostamente têm a chave desse aperfeiçoamento. O que eu estou lhes falando aqui, meus amigos, é uma coisa profunda, que muitas vezes fica oculta na boca dessa gentalha mentirosa que prega a transformação social. Muito bem, uma outra palavra que nasce já na segunda metade do século XX, quando eles descobrem que não podem mais dar golpe de Estado e querem agora tomar o Estado desde dentro do processo democrático, é a palavra inclusão. E o que significa isso? Eles passam a prometer a toda a população que todo mundo terá uma benesse do Estado. E mais, eles fundamentam a sua vontade ou o seu discurso no fato de que a lei da escassez não existe e que se existe miséria, ela é basicamente derivada da falta de vontade política, uma maldade intrínseca daqueles que estão no poder. Eles prometem que é possível eliminar a pobreza da face da terra, o que também é uma grande mentira. Basta ler as palavras de Jesus Cristo: pobres sempre os tereis contigo. Pois bem, se nós pegamos a história recente do Brasil, desde a abertura política, foi sempre esse duelo que as forças mentirosas, alinhadas com a subversão de outrora, tentaram fazer crer à população brasileira que eles tinham uma fórmula mágica de eliminar a lei da escassez. E que os culpados de haver pobreza e atraso e coisas equivalentes no Brasil eram
os malvados dos capitalistas e seus representantes no governo. O governo teria sido sempre burguês, teria sempre alinhado com os conservadores. Essa gente amaldiçoou tanto os conservadores, falou tão mal deles, que os conservadores hoje estão praticamente eliminados do processo político. Então a gente vai ver que depois da abertura política, os governantes que se sucederam na esfera federal, mas sobretudo também nas esferas estaduais, são governantes transformadores, reformadores, e casados com a ideia de que é possível redistribuir a produção sem um grande sacrifício moral. Quais são as coisas sacrificadas para que a ideia da social-democracia e as ideias pregadas pela Revolução Gramsciana sejam sacrificadas? Quais são? A primeira delas é a propriedade privada. A propriedade privada é um fundamento elementar, essencial para que haja liberdade, para que haja dignidade, para que o homem, enquanto tal, possa se mover no mundo dentro do seu livre-arbítrio. É o primeiro ponto que eles atacam. Para eles, a propriedade privada é uma espécie de roubo, quando, na verdade, roubo é a invasão e a diminuição da jurisdição da propriedade individual. A segunda coisa é a questão da representação. Para eles, só são legitimamente representantes do povo quem está alinhado com as ideias da transformação. E aí, todo tipo de veneno contra o conservadorismo tem sido destilado. E a própria causa deles se identifica com o anticristianismo, com o antijudaísmo. São todos contrários aos bons costumes tradicionais. Por isso que nesse movimento emerge fenômenos como a parada gay, por exemplo, que é a afronta mais direta aos valores tradicionais, a afronta ao matrimônio, primeiro com a instituição do divórcio, depois com a facilitação do divórcio, depois com essa tentativa de educação sexual que culminou com esse kit gay de grotesca expressão que fizeram e tiveram que recuar. Depois, com a ideia do amor livre, como se não houvesse no corpo algo de sagrado e há um compromisso da humanidade com aquilo que foi instituído por Deus. Eles ignoram isso. Então a perversão da juventude, ela passa por essa venda de uma felicidade hedonística que jamais existiu, nem na antiguidade pagã. Sempre foi algo que era abandonado pelas pessoas que amadureciam. A gente pega a obra de Platão nos seus diversos momentos, a gente vai ver isso. A ideia de amor, ela cresce até chegar numa ideia de uma coisa sublime e transcendente. Eros vira ágape, para falar na linguagem dele. Pois bem, nós vamos ver que para culminar o processo você tem a tentativa de descriminalizar as drogas, de normalizar e liberar o consumo de drogas, que inicialmente eles apenas ligavam ao uso da maconha, mas já abertamente, a gente ainda outro dia eu comentei em vídeo aqui com vocês a entrevista de Aires Brito, ficou muito claro, Aires Brito é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está clamando aí pela liberação de todas as drogas. E quando se fala todas, inclui, por exemplo, o crack, essa desgraça que é uma tragédia na sociedade brasileira hoje. Inclui a cocaína, a heroína, a morfina e etc. Então, essa gente quer destruir a base da sanidade dos valores morais. Então não é só uma questão econômica. E também não é só uma questão política. É muito mais. Hoje, a gente está vendo aí a denúncia do procurador-geral contra o mensalão. Mas o negócio é de tal forma feito que, não mesmo que o processo do mensalão venha a sacrificar as personalidades dominantes do processo, como José Disseu, a trajetória não muda. Porque
É assim que a coisa está estruturada de cima a baixo. Ainda ontem eu vi na TV que a Prefeitura do Embu das Artes distribuiu uma cartilha pornográfica à rede de ensino. É um negócio delirante. Isso não é um episódio isolado, isso faz parte de um contexto que é um conjunto para destruir os referenciais morais de toda a população, que é um código sexual, que é um código de relação entre os sexos, propriamente exato, que é um código de respeito à propriedade privada e ao próximo, que é um código de respeito à autoridade legitimamente constituída, mas pressupondo que essa autoridade não vai exorbitar. Então, essa gente, quando chega ao poder, ela toma providências imediatas de elevação de impostos, de elevação de gastos, de uso farto de medidas populistas para comprar, digamos assim, o assentimento da população de um lado e, por outro, para garantir as eleições futuras. É essa a lógica que se move, por exemplo, o PT com suas bolsas, com suas propagandas, com seus apoios nefandos, imorais, aos chamados movimentos sociais, no processo de doação de dinheiro público a troco de compra de votos, uma coisa muito parecida com o que houve na República Velha. Nós recuperamos práticas de há muito superadas. Meus amigos, é preciso dizer que a corrupção no Brasil é resultado de todo esse processo que vem de uma mudança de paradigma filosófico, a troca de Tomás de Aquino e de Platão por Epicuro e seus descendentes, e vai terminar nessa revolução transformadora, esse elan transformador, esse ímpeto que não se satisfaz com o real, mas quer fazer do real uma perfeição. Com essa acusação falsa de que as pessoas que exercem o poder sem estar sob a influência dessa ideologia nefasta são apenas lacaios de burgueses. Isso é uma simplificação e uma mentira. Eu pretendo continuar essa conversa com vocês, voltando novamente para a esfera mais próxima do nosso dia a dia. Quero mostrar como largos setores da população estão comprometidos, eu diria até mesmo vendidos a essa ordem que não pode se sustentar. É uma ordem imoral, é uma ordem sem bases racionais na economia, é uma ordem que está fadada a naufragar numa grande crise econômica. Meus amigos, eu quero, nessa fala de hoje, concluir o ciclo em que eu tento analisar o processo estrutural de corrupção brasileira. E abro um parêntese. A Petrobras hoje é notícia, a caixa preta a que eu me referi outro dia. O meu conterrâneo Eunício de Oliveira tem lá uma sesmaria e andou, digamos assim, se apropriando de um pedaço substantivo do orçamento da estatal. Fecha parênteses. Mas eu quero mostrar para vocês muita coisa que fica oculta ou fica subentendida no dia a dia desse processo de corrupção que vem de décadas. Como eu tenho argumentado, a corrupção do Estado ela tem como pressuposto a corrupção na alma individual. E o discurso dos corruptores, dos agentes corruptores que fizeram desse discurso a alavanca para chegar ao poder, eu lembro aqui do corte que eu fiz em 1985, quando as esquerdas realmente tomaram o poder e nós começamos o voo livre no descenso do abismo da corrupção. Explora as fraquezas das pessoas. Em primeiro lugar, faz uma promessa de que é possível superar a lei da escassez. E ao fazê-lo, o caminho que eles mostram é que todo mundo tem que passar por um processo de inclusão. E o que é que eles chamam de inclusão? É você ter, de algum modo, uma ligação econômica com o tesouro.
Como o discurso é para as massas empobrecidas, então eles fazem discursos de aumentar 3 coisas. Primeiro, o número de funcionários públicos. Há um anseio inconsciente, ou até mesmo consciente, de grandes massas para se tornar funcionária pública, porque o funcionalismo público, tradicionalmente, é uma casta protegida, embora historicamente tinha que ser pequena. O que os nossos amigos esquerdistas fazem é prometer que é possível transformar todo mundo, ou se não todo mundo, uma boa parcela da população em funcionária pública. A segunda coisa é ampliar os benefícios da Previdência Social e elevar os seus proventos. Quem é economista como eu, ou quem observa as coisas atentamente, sabe que isso é inviável. Não há como fazê-lo. Mas a promessa é que é possível e que o governante do dia não faz, porque é um egoísta, porque é insensível aos pobres. Em terceiro, é que os excluídos e todos os excluídos podem, ao menos, ganhar uma bolsa qualquer. Uma bolsa família, uma bolsa disso, um vale gás, não sei o quê. Pois bem, o que nós estamos vendo aí é a pregação dos vícios mais rasteiros. Aí, no caso, a promessa de que é possível viver sem trabalhar, sem dar o melhor de si. É o vício da preguiça, é o vício de se tornar um parasita. Claro que os áulicos sempre foram parasitas, mas eram sempre poucas pessoas. Não é possível democratizar a exaustão, a parasitagem. Esse é o sofisma que eles fazem. Então eles prometem tudo, depois não conseguem cumprir. Aí um quarto ponto que eles fazem questão de sublinhar, a questão do salário mínimo. Todo economista sensato sabe que o salário mínimo em si ele não devia nem sequer existir. É uma intervenção, uma anomalia que o Estado coloca no sistema econômico. Como tudo está indexado ao salário mínimo no Brasil, quando se tenta elevá-lo, você eleva automaticamente e de uma maneira fulminante o déficit público nas 3 esferas de governo. Por quê? Porque o salário mínimo está indexado a boa parte dos proventos do INSS, das bolsas, de tudo. Muitas das carreiras têm seus salários como múltiplo do salário mínimo, é onde eles se pautam. Embora o funcionalismo público brasileiro ele seja praticamente todo ele, partidário das esquerdas, eles, ou seja, gostam das ideias do igualitarismo, da igualdade, tal, da distribuição de renda. Eles gostam de fazer discurso sobre isso, mas eles não gostam de falar em igualdade para o salário do funcionalismo. Eles querem manter a hierarquia assim. Então tenta falar em igualdade para um membro do Poder Judiciário, ou um membro das carreiras do Estado, tipo fiscais, tipo procuradores. Eles não querem nem saber, eles querem continuar ganhando as fortunas que eles ganham a troco de nenhum trabalho, ou de pouquíssimo trabalho. Privilégio, em outras palavras. Pois bem, essa é uma das coisas desse discurso leva a esse corromper da alma individual, a disciplina do trabalho, o trabalho como honra, o trabalho como caminho da criatividade, da expressão individual, seja ele qual for. Quem observa o cenário social sabe que, do ponto de vista da dignidade, nenhum trabalho é indigno, qualquer deles seja. De um lixeiro humilde a um cientista, todo trabalho é dignificante e cabe àquele que trabalha fazer o melhor de si. Dá o que puder dar em troca do ganho que vai receber. Essa é a ética elementar de uma sociedade sã. Mas essa gente esquerdista, essa gente que vem tomando lições do SEBRAP desde 1969, essas lições de igualitarismo, essas lições tolas, essa gente faz a apologia da preguiça, faz a apologia do parasitismo. Então vejam que a corrupção ela se infiltrou nas multidões. Ela não é apenas uma coisa ligada ao Estado propriamente dito, ela nasce no Estado, mas ela se esparrama.
Então toda sorte de vício é explorada. Começa por esse vício da preguiça, passando, que inerentemente é o vício da irresponsabilidade diante da vida, passando pela destruição da família, que é um elemento, por exemplo. Hoje, todo mundo tem no Estado seu arrimo, todo mundo, entre aspas, aqueles que puderam entrar, conseguiram entrar. Antes, o arrimo de cada um era a família, era o pai, a mãe, o avô, era o núcleo familiar. Então a esquerda lutou desde sempre para destruir esse núcleo que não só competia, mas ele impedia que o Estado corrompesse as almas individuais. Aí nós temos, junto com isso, a política de aborto, a política de divórcio, a política de amor livre, e agora a agenda mais saliente da hora, que é o gaysismo. O gaysismo é, por definição, a destruição final da família. O elemento de reprodução humana desaparece. Então vejam que esse processo de corrupção política, ele exige imperativamente que haja uma corrupção do indivíduo. O indivíduo passa a ser um elemento sem raiz, é uma mera mônada em busca de prazeres hedonísticos, sem referencial, é um homem sem passado, como diria o Ortega y Gasset. E, ao que eu acrescento, é também um homem sem futuro, porque não é possível viver como uma folha ao vento, sem raízes. E a raiz do ser humano é a sua própria família, são seus pais, seus avós, seu núcleo familiar. Quando se quebra isso, se quebra o essencial. Por isso que as esquerdas fazem um grande esforço para desacreditar as religiões, para desacreditar a verdade revelada, para transformar as escrituras de elemento moral, de elemento sustentador da ordem moral, no seu contrário. Querem agora criminalizar as escrituras, ou criminalizar aqueles que falam em nome de Deus. E estou falando não só de leigos, mas sobretudo de pastores, padres, bispos. Até o Papa vai ser um criminoso se deixarem esses malucos fazerem o que querem com o nosso marco jurídico. Meus amigos, nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Talvez por isso eu esteja tão motivado a falar esse assunto com vocês. É preciso ligar os fatos. O desagregar dos valores tradicionais na esfera individual é a contrapartida necessária do desagregar dos valores na condução da esfera pública pelos governantes. O discurso político ele foi aviltado. Aquilo que se vende como facilidade é, na verdade, um veneno que vai impor no tempo, no prazo não sei dizer qual, mas não muito longo, um empobrecimento. Vai impor um crescimento da violência. Aliás, o crescimento da violência já está aí. Essa questão das drogas já está matando aí 50 mil pessoas por ano no Brasil. É praticamente um morticínio equivalente a uma guerra civil. Mas podemos ter, junto com essa violência, vamos dizer assim, de varejo, uma violência maior por atacado, uma violência política. Porque esse estado de coisas foi criado e cuja trajetória eu estou olhando aí, leva necessariamente a uma situação de crise que vai agravar os conflitos, e as gangues que disputam o poder vão fazer o que essas gangues fazem em toda parte do mundo, que é lutar. Eu temo pelo que virá. Não se cai no abismo da imoralidade impunemente. E ao se cair, paga-se o preço por ele. Meus amigos, eu espero o melhor para o nosso país, mas honestamente não mais acredito que nós tenhamos uma década, digamos assim, de normalidade política. Meus amigos, eu volto ao tema das raízes da corrupção no Brasil,
porque nós estamos diante de um fato laboratorial exposto à luz para observar as entranhas do poder. Refiro-me aqui à suposta limpeza que a presidente Dilma Rousseff estaria fazendo no Ministério do Transporte. Recapitulemos. Começou tudo com a demissão do segundo escalão, a partir de uma reportagem da revista Veja. Depois, o próprio ministro Alfredo Nascimento, que é senador da República, foi afastado. Hoje, chegou a notícia de que 6 outras pessoas teriam saído, totalizando num total de 13. Muito bem. É uma ação moralizadora por parte da presidente da República? Eu posso lhes garantir, meus amigos, que não é. A motivação de Dilma é dupla. De um lado é a questão de imagem, porque essa questão da corrupção sempre afeta os formadores de opinião. E não dá para ignorar a classe média, que lê jornais, que acompanha o noticiário das TV por assinatura. A outra coisa é o jogo palaciano de poder. O que nós estamos vendo é uma tentativa de excomunhão, vamos dizer assim, do Valdemar da Costa Neto e sua turma do poder. E eu desconfio que a Dilma Rousseff, muito mal orientada por sua articuladora política, Ideli Salvati, está metendo o pé pelas mãos. Não se faz com um senador da República importante, como é o seu Alfredo Nascimento, o que ela fez. É perder não só um voto, mas o voto de um grupo do qual ele faz parte. Há modos e modos de fazer a coisa. Evidentemente que Dilma não está preocupado com a questão moral, porque a turma do PT nunca esteve preocupada com isso. Eu só recapitulo a minha tese aqui, que vocês ouviram nos vídeos que precederam a esse. Que há, com o agigantamento do Estado, uma politização crescente do processo econômico, que obriga a um agigantamento das empresas e destruindo as pequenas e médias empresas. E essa politização do processo econômico é necessariamente um processo de corrupção do processo econômico. A diferença entre ficar bem de vida e ficar mal de vida é estar de bem com o partido governante ou não. Quem está de bem com o partido governante, dá-se bem, porque pode vender, pode arrumar emprego, pode fazer relações de compadrio e etc. E quem está mal vai para o ostracismo. Não tem negócio para ele, não tem emprego, não tem um lugar para ele na sociedade. É apenas assim. Essa forma de construir a sociedade é a forma imaginada por Mussolini, lá nas primeiras décadas do século XX. O PT está tornando a nossa economia fascista e o modo operacional de se mover o Estado também. Então a gente vê que há um círculo vicioso entre a capacidade de eleger representantes, de um lado, que depende de recursos financeiros, cada vez mais as candidaturas custam caro, e por outro lado, ocupar um posto do poder significa ter meios para levantar dinheiro. E esses meios necessariamente têm que ser obscuros. Nós vimos que o PT implantou isso com toda a grandeza já no mensalão, lá no início do governo Lula. Quando o Zé Disseu foi apeado do poder. Agora, a gente tem uma nova oportunidade de observar como os vermes se movem dentro de um caldo de cultura. O agravante dessa situação é que eu percebo uma índole aventureira e inovadora por parte de Dilma Rousseff e sua conselheira-mor Ideli Salvati. Essa índole confronta com os interesses estabelecidos da base de apoio do governo. Há uma tentativa de deslocar posições. A mídia tem
relatado que o próprio Lula interviu ontem, o próprio Michel Temer, mas seus apelos foram em vão. Há uma tentativa, vamos dizer assim, de Dilma de se tornar uma encarnação de César. Isso é perigoso. Parece que ela não está dando ouvido sequer ao seu partido. Eu duvido, mas é isso que a mídia está retratando. Portanto, meus amigos, nós não estamos diante de um ato de higiene política, nem higiene moral, nem coisa nenhuma. É meramente um ato de luta de posições dentro do poder por parte das diversas gangues que formam sua base de apoio. Aparentemente, a gangue liderada por Valdemar da Costa Neto perdeu espaço. Até agora não está claro quem ganhou a parada, até porque nomes definitivos ainda não estão lá. Mas independentemente de quem virá ocupar os lugares, podemos dizer que continua tudo na mesma. O Ministério do Transporte continuará sendo uma vaca leiteira para financiar uma cadeia, entre aspas, improdutiva de corrupção que paga eleições, paga o bem-estar dos chefes, paga, digamos assim, os aspones múltiplos que eles têm, que emprega toda uma patuleia de cabos eleitorais. Meus amigos, temos aí, à luz do dia, a fisiologia da corrupção, que é a fisiologia do PT, que é a fisiologia do poder que está estabelecido desde 2002. Assim está o Brasil, lamentavelmente.